Deus, todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Os irmãos podem se sentar. Eu quero ler com os irmãos no livro dos Provérbios de Salomão. E Deus tem nos abençoado. Eu terminei o ano lendo o livro de Eclesiastes e comecei o ano lendo o livro dos Provérbios. E eu gosto de escolher alguns livros, dependendo do momento que eu estou vivendo, alguns livros da Bíblia, e ler com bastante atenção. E eu gostaria de compartilhar alguns dos ensinamentos que eu tenho recebido da Palavra de Deus, porque também Salomão aqui, ele dedica muitos desses provérbios aos jovens. E não somente aos jovens, mas esses ensinamentos se aplicam a todos nós. É que se o ser humano começar a aplicar esses conselhos já na juventude, a chance dele ter uma vida futura com menos sofrimento é maior e melhor. Agora, se a gente já depois de casado, depois da idade madura, depois até de ancião, começar a dar ouvidos a esses conselhos, com certeza Deus também vai nos abençoar. Então, gostaria de ler no capítulo 1 e no versículo 7, e depois, no decorrer desta mensagem, que não pretendo demorar muito, ser muito palavroso aqui, falar somente o que Deus já tem nos colocado ao coração, mas gostaria de também ler outros versículos dentro desses provérbios. No capítulo 1 e no versículo 7, diz assim: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, ou então, dependendo da tradução, é o princípio da sabedoria, Os insensatos desprezam a sabedoria e a instrução. Então, nós temos aqui Salomão dando o primeiro conselho, que é o conselho do temor do Senhor e para aqueles que buscam a sabedoria. A palavra temor aqui não está muito associada ao que geralmente a gente entende como algo que temos medo, E se a gente fosse falar aqui dos nossos medos, eu imagino que ninguém falaria medo de Deus. Eu espero que se eu perguntasse assim para você, você tem medo de quê? Quem aí tem filho sabe que as nossas crianças costumam fazer essa pergunta, O nosso caçula está nessa fase de perguntar, você tem medo de quê? Nunca me ocorreu responder medo de Deus. Geralmente as pessoas pensam, medo de, ele pensa muito, ele sendo criança, medo de fantasma, medo de barata, medo de aranha, Então, quem é que aí vai dizer medo de Deus? Não faria sentido. Já pensou você colocar na mesma categoria, Fantasma, barata e Deus? Não combina, Eu sempre respondo para ele que eu tenho medo de um monstro chamado boleto. Esse me apavora. Então, Deus não entraria nessa categoria de eu dizer que tenho medo de Deus. Então, o que é esse temor, A palavra hebraico aqui é iriá, que quer dizer uma reverência profunda, um temor reverente que está relacionado à admiração e à submissão. Então é dizer que eu tenho um grande respeito pela palavra de Deus, eu tenho um grande respeito pelo meu próprio Deus, porque eu sei que aquilo que Ele tem para me ensinar, ou vai me conduzir à vida, ou se eu rejeitar, vai me conduzir à morte. Então por isso eu respeito. Se você está perdido, você está dirigindo o seu carro, você está perdido, qual é a primeira coisa que você faz hoje em dia? Você liga o GPS. E a rota que o GPS marcar, você vai obedecer. Isso é respeito.
Porque você sabe que você está perdido, que você por si só não vai sair daquele labirinto ali de ruas. Então, se ele diz vira à direita, você vira à direita. Se ele diz no terceiro semáforo, você vai no terceiro semáforo. Você respeita aquele GPS. A palavra de Deus é o nosso GPS. Porque nós passamos pela existência sem saber muito bem como viver. E aqueles que são loucos, eles desprezam a sabedoria e a instrução. O louco, ele tem uma mistura de insensatez com autossuficiência. Não estou dizendo que a gente tem que ser dependente das pessoas. Eu estou dizendo que nós temos que ser dependentes de Deus. O autossuficiente despreza o conhecimento. Ele despreza o GPS. O GPS está dizendo, vire à esquerda, ele fala, eu vou reto. Confio na minha intuição, vou fazer o que o meu coração manda. Não tem umas frases assim motivacionais? Vou fazer o que o meu coração manda. Sou bicho solto. E geralmente esses conselhos vêm na fase da juventude. Hoje em dia, nas redes sociais, os jovens, os adolescentes têm muito acesso a esse tipo de pensamento. Antigamente, né, quando aqui os adultos eram jovens, para a gente ter um conselho desse, ou a gente conversava com o amiguinho na escola, ou tinha que comprar as revistas, né? E aí toda revista de jovem vinha um monte de conselho errado, né? O que fazer, de que jeito fazer, como se prevenir, como não sei o quê. Vai ver, faixa etária, 14, 15, que absurdo, né? Mas nós passamos esse tempo, né? Passamos essa fase e hoje em dia isso vem na rede social, rolando o feed ali, passando ali, o seu Instagram, até nem é permitido, né? Menor de idade ter, mas acaba chegando na mão aí dos jovens, dos adolescentes. Isso vai aparecendo. Então, o conselho bom, ele é como o GPS da nossa vida. Quem obedece, alcança a vida. Quem rejeita, recebe a morte. O salário do pecado é a morte. Então, o primeiro conselho que aparece aqui para o jovem, para a instrução, porque Salomão ele vai dizer, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E já no versículo 8, por gentileza, Bia. Filho meu, ouve a instrução de teu pai, e não deixes o ensinamento da tua mãe. O conselho aqui que é dado aos filhos, conforme eu já falei, é para que ele possa ter uma vida boa desde o começo da sua vida. Que ele possa ir acertando. Se a pessoa que mais ama o filho, o ser humano, é o pai e a mãe. Que dá a vida, que entrega. Aí alguém vai dizer, pastor, não tem exceção, não tem pai narcisista, mãe narcisista? Tem. Que se puder, né, joga o filho na frente do fogo e ele sai de perto. Tem, mas isso é exceção. Na sua grande maioria, pai e mãe é quem ama o filho. Então, aqui ele está dizendo, ouça a instrução do teu pai. Essa palavra instrução, irmãos, aqui no original hebraico é Torá. Torá quer dizer lei. Ouça a lei. Essa lei, ela vem como uma disciplina. E muitas vezes nós não queremos a disciplina. Nós queremos, o que eu já falei aqui, é viver no que a gente gosta, é viver, a filosofia chama isso de hedonismo, é viver aquilo que dá prazer. O que uma criança, um adolescente, um jovem e até adultos querem? É comer bobagem, né? É não acordar na segunda-feira, 6 da manhã para ir trabalhar. Quem é que quer acordar amanhã, voltado e assumir? Levanta a mão aí. Só eu? Estou brincando, também não gostaria. A gente quer despertar às 6 da manhã para ir para a fábrica nesse frio? Não quer. Mas o que nos move? A disciplina, a lei, a regra, né? Tem que pagar suas contas. Se não pagar a sua conta, vai vir pobreza. Então a lei, a regra, a disciplina nos move. E aí,
uma vez eu ouvi alguém falar, eu não lembro quem, senão eu citaria. Eu não gosto de falar algo sem dizer a fonte. Mas alguém falou assim: você prefere a dor da disciplina ou a dor do arrependimento? Interessante essa frase. Porque coincide com a Bíblia Sagrada. Ouça a instrução do teu pai e não deixes o ensinamento da tua mãe. Lei e disciplina. Você prefere se disciplinar para fazer o que tem que fazer na vida, e ter vida, e saúde, e paz? Ou você prefere se entregar aos prazeres carnais? Você prefere se entregar à indisciplina e depois sofrer com a correção, com a dívida, com a fome, com a vergonha, com a miséria? Qual que nós queremos nessa noite? Né? Eu sei que o culto é com os jovens e que os conselhos se encaixam melhor quando a gente começa desde cedo. Mas hoje esses conselhos falam também para nós, independente da idade que estamos. Tem um comentário de um dos pais da igreja, Ambrósio, que ele reforça dizendo que os pais são os instrumentos de Deus na transmissão dos valores para os filhos. Quando fala-se de sabedoria, sabedoria é aplicar o conhecimento à sua vida moral. É um discernimento moral. Então, se um pai e uma mãe quer cobrar de um filho a sabedoria, quem é que tem que ser sábio primeiro? O pai e a mãe. Então veja, irmãos, como a sabedoria é uma pérola, é uma joia, é um tesouro precioso que ele deve ser buscado por todos. Eu já vi às vezes pai vindo reclamar para mim do filho por alguma questão. Meu filho isso, meu filho aquilo outro. Eu sempre pergunto: e como é que está o senhor nessa área? Na mesma área, como é que está o senhor? Hoje em dia, meu filho não larga o telefone, mas como é que está você? Ah, meu filho não quer comer aqui comida saudável. E você está comendo? Meu filho não quer estudar. Quando foi que você leu o último livro? Como é que você vai cobrar uma coisa que você próprio não está vivendo? Então, os pais são instrumentos de Deus na transmissão dos valores. Olha que responsabilidade, irmãos. A sabedoria é para quem? A sabedoria é para todos. No versículo 20, diz assim: a sabedoria clama lá fora, pelas ruas ela levanta a sua voz, do alto das muralhas clama, à entrada dos portões e nas cidades profere as suas palavras. Olha a pergunta que a sabedoria faz: até quando, ó simples, amareis a simplicidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio, e vós, insensatos, adiareis o conhecimento. Irmãos, vamos ficar nessa pergunta? A sabedoria clama. Isso aqui é uma figura de linguagem que se chama personificação. Você pega algo inanimado e dá vida para ele. Então Salomão, ele pega a sabedoria e dá vida para a sabedoria. Ela se torna uma personagem. E ela começa a gritar e a clamar sobre os muros e no telhado. A sabedoria clama e ela grita e ela pergunta: até quando, ó simples, amareis a simplicidade? O que irmãos, é ruim ser simples? Pastor, a gente não tem que ser simples, a gente não tem que ser humilde. Olha só, humilde e simplicidade são coisas diferentes. Você pode ser alguém paupérrimo, você pode ser alguém sem nenhuma instrução e ainda assim ser orgulhoso. E você pode ser alguém riquíssimo, sapientíssimo,
cheio de conhecimento, doutorados e tudo mais, e ainda assim ser humilde. Até quando o simples vai viver sendo simples. O que é essa simplicidade, irmãos? Essa simplicidade está falando de você viver na superfície. É você ficar no rasinho. Sabe quando a gente vai na piscina e tem a piscina de criança, bebezinho de 3 anos de idade? Tem a piscina para eles. Convém eu, adulto, ficar brincando nessa piscininha? Não. Ridículo. Às vezes você vê adulto com certas conversas. Ah, não me deu a paz do Senhor. Ai, não sei o que, não sei o que. Você vê, irmão, você é novo convertido? Não, sou crente já desde o Brasil, já há 30 anos. E você está nessa piscininha ainda? Não vai para o fundo não vai buscar aquilo que é complexo, uma sabedoria que Deus tem para a gente, o conhecimento de mundo, de vida espiritual, falar em línguas estranhas, buscar dons do Senhor. Não vai se aprofundar nunca. Não, é que eu tenho medo, sabe como é? Porque daí vai me chamar, que não sei o quê. Irmão, sai da piscininha em nome de Jesus. Até quando o simples vai ficar amando a simplicidade? Se aprofunda, irmão. Se comprometa. Não tenha medo de encarar aquilo que você sabe, já no seu interior você sabe, mas aí você cria bloqueios para fazer de conta que não está vendo. Isso tudo lá na frente vai cobrar de você. Mas aí já vai estar tarde, não vai ter a mesma força, não vai ter a mesma condição. Então enfrenta hoje. Tem problema para resolver? Resolva. Até quando os escarnecedores vão desejar o escárnio? Sabe qual que é a posição do escarnecedor? É uma posição de covardia. O escarnecedor, ele é covarde porque ele se coloca de longe e fica zombando, escarnecendo daquele que está fazendo. Ora, já que você é tão sábio, por que você não vai lá fazer também? O que adianta ficar zombando? Em que você está ajudando? Então vai lá, põe a mão e ajuda a fazer, em vez de só ficar falando mal, zombando. E vós, insensatos, odiareis o conhecimento. Então o insensato, ele rejeita o que eu já falei, ele rejeita a disciplina. Ele não quer a disciplina. Ele quer viver segundo o seu próprio prazer. Voltando um pouquinho no versículo 10, tem um conselho que convém aos jovens, mas para todos nós. Filho meu, se os pecadores procuram te atrair com agrados, não aceite. Se disserem, vem conosco a tocaias de sangue, embosquemos o inocente sem motivo, traguemo-los vivos como a sepultura e inteiros como os que descem a cova. Acharemos toda sorte de bens preciosos, encheremos as nossas casas de despojos. Lança a tua sorte conosco, teremos todos uma só bolsa. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles, desvia o teu pé das suas veredas. Que conselho é esse? Não ande em más companhias. Olha o projeto desses homens. Vamos fazer emboscadas para matar alguém. Vamos espreitar os inocentes sem motivo. Irmãos, tem pessoas que querem fazer o mal sem motivo? Tem. Tem psicopata que tem prazer na morte dos outros. Tem psicopata que tem prazer no sofrimento. Tem narcisista que tem prazer no caos. Não tem prazer na paz. E esses caras aqui, eles iam fazer latrocínio, né? Que é o assalto seguido de morte.
Tem. Que quer pegar em arma, que quer roubar, que usa a sua inteligência, usa o seu tempo para tramar o mal. Irmãos, pensa na cabeça de um hacker. Quando você vê alguém que sabe linguagem de programação, pagando salários altíssimos aí, é um bom caminho para os jovens estudar programação, saber programar. Salários de 1 milhão de ienes, 900 mil ienes, de 1 milhão e 200 mil ienes. Por que alguém aprende para virar um hacker, para roubar banco, roubar informação? Para quê? Um ser humano que é capaz de quebrar toda a segurança de um banco e roubar as informações, quanto de dinheiro justo e honesto ele poderia estar fazendo? Mas ainda assim escolhe fazer o mal. Um político que tem força, tem habilidade política para puxar multidões e se torna um ditador, um déspota, um ladrão, usa o Estado para roubar. Por quê? Se ele tem tanta habilidade para fazer o bem, por que escolhe fazer o mal? E aí, a Bíblia nos dá o conselho: não se junte a essas pessoas. Assim que te chamarem para fazer o mal, não faça o mal. Não seja seduzido pelo mal. Se você está carente, precisando de uma turma, se você, jovem, adolescente, está querendo se enturmar com amigos lá na escola, se você, irmão, está querendo se enturmar lá no seu trabalho, escolha uma turma boa. Ou então, comece você uma turma do bem. Atraia um, depois atraia outro, e lidere essas pessoas para fazer o bem. Se tiver alguém fazendo mal, se afaste. Ah, mas eu vou ficar sozinho, porque todo mundo está fazendo mal. Então fique sozinho. Até que a tua luz comece a brilhar no meio das trevas, e você atraia outras pessoas para a tua luz. Se afaste daqueles que fazem o mal. O próximo conselho que Salomão nos traz está no capítulo 2 e no versículo 7. Capítulo 2 e versículo 7. Que diz assim: ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, escudo é para os que caminham na sinceridade, para que guardem as veredas do juízo. Ele preservará o caminho dos seus santos. A palavra-chave aqui é integridade, porque ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. A palavra reto aqui, ela dá a ideia de integridade. O que quer dizer íntegro? É a palavra inteiro. Você anda inteiro e alinhado. Você tem o seu projeto de vida. É nele que eu vou trabalhar. É nele que eu vou executar os meus pensamentos. E eu estarei firme neste propósito. O nosso propósito primeiro, servir ao Senhor. E a Bíblia diz, com alegria. E quando estiver chorando, sirva também. Mesmo sofrendo, chorando, sirva. Não se afaste, nunca deixe o caminho do Senhor. Para esses vem a verdadeira sabedoria. Irmãos, caminhos outros aparecem sempre, para nos tirar do foco. Parece até que a gente costuma dizer que é uma coisa, né? Quando você fala, não, eu vou traçar esse projeto, começo de ano aí, 2025. Eu não sei se você fez algum plano, algum projeto. Mas é você falar assim, eu vou fazer tal coisa. Vem todo tipo de luta, e tem uma coisa aí, que a psicologia chama de autossabotagem. Todos nós temos. Que é você mesmo já está tão habituado naquela situação. Vamos supor que um degrau aí de escadas, vamos supor que você está no 10º degrau.
E aí você fala, ó, eu vou traçar uma meta na minha vida e com essa meta eu vou subir 3 degraus. Só que subir 3 degraus te dá medo, porque você nunca esteve lá. E aí você fala, eu vou estudar, vou fazer um curso, eu vou fazer uma faculdade, eu vou me aprimorar aqui em tal área, que eu vou melhorar a minha vida, a vida da minha família, eu vou melhorar, eu vou ter um futuro melhor, eu vou aprender a falar japonês, kanji, inglês, e seja o que for, vai melhorar, vai te levar a um outro patamar. Não só as circunstâncias vão lutar contra você, como você mesmo vai falar, peraí, mas eu já estou tão acostumado aqui no 10º andar. E quando você começa a subir no 11º, você já começa a ver a diferença, a exigência, as coisas que te cobram, e você mesmo se sabota. Você mesmo volta para o 10º andar, e aí você começa a inventar desculpas. Ah, também eu não tenho tempo. Ah, também ninguém me apoia. Ah, também é difícil demais. Ah, também sabe como é, eu sou estrangeiro, um japonês nunca vai dar lugar para estrangeiro. E você começa a inventar desculpas para a tua própria sabotagem. Então, irmãos, o Senhor reserva para mim, para você, a verdadeira sabedoria. Ele é escudo para os que caminham na sinceridade. O Senhor nos protege de qualquer ataque, mas Ele também vai nos proteger, até mesmo quando a gente quiser se sabotar. É como se Deus dissesse assim, ainda que você não acredite em si mesmo, eu sei que você pode. E não é autoajuda não, irmãos, é palavra de Deus mesmo. Lembra quando Moisés disse, ah, Senhor, eu não posso, eu não consigo, como é que eu não vou conseguir? Você vai conseguir, você vai. Senhor, o outro profeta, eu sou apenas uma criança. Não, mas eu te escolhi desde o ventre, você vai. Gideão, ah, mas eu sou o menor, eu não consigo. Todo mundo se sabotando. E aí Deus, você vai e nessa tua força vai livrar Israel. Deus nos conhece melhor do que nós mesmos. Ele é escudo, então andemos em sinceridade, integridade e retos no caminho do Senhor. Tem um comentário de um rabino que ele diz que o coração puro e íntegro encontra em Deus a sua maior defesa. Sabe quando você precisa de alguém para corroborar a sua história? Você está contando uma história e aí a pessoa fala, ah, não acredito. Aí você fala, não é verdade? Pastor Fabrício, o senhor estava comigo lá, não é verdade? A gente busca, não busca? Uma defesa? Não. E quando você está sozinho? E alguém fala, ah, eu não acredito. Você fala, não, mas é verdade. Tem mais alguém? Tem mais testemunha? Não tem, é a minha palavra. E a tua consciência? Então, segundo este pensamento, o coração íntegro encontra em Deus a sua maior defesa. É dizer, Senhor, a minha consciência está tranquila diante de Ti. Eu sei que é verdade, Deus sabe que é verdade, então a minha vida vira uma rocha. Pode ser quem for que vire contra mim, irmãos. Pode ser quem for. Eu estando consciente de que eu estou certo na palavra, em Deus, qualquer pessoa, qualquer ser que venha contra, não vai me abalar. Amém? Correndo um pouquinho aqui, irmãos, para irmos para a conclusão. No capítulo 3, no versículo 5, tem um conselho que está conectado a este conselho aqui que eu acabei de falar. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Coração é uma das palavras do hebraico, irmãos, que tem muito significado, que é leve. E trata, obviamente, do órgão físico, mas, principalmente, fala como centro da vontade, o centro das emoções e o seu intelecto. A gente sabe que a gente pensa com o cérebro, mas
quando fala do nosso coração, está falando desse conjunto, desse trabalhar de mente, de sentimento e de vontade. Então confie no Senhor de todo o teu coração, ou seja, pega o teu coração, a tua vontade, o teu intelecto, o teu sentimento, deposita no Senhor e não te estribes, não tropece, não se atrapalhe no seu próprio entendimento. Lembra que eu falei que a palavra entendimento ali, ela quer dizer disciplina? Se fosse para eu criar uma disciplina para mim mesmo, como que eu faria? Se fosse para eu criar regras do jogo para mim mesmo, algo que a gente ensina muito para as crianças, né? Para brincar dentro da regra do jogo. Olha, a regra do jogo é essa. Hoje a gente estava brincando de futebol no parquinho, eu e as crianças. Eu estava ensinando que passou da linha do gol, fora. Se tocou no pé daquele time, então é do outro time. Só que vinha a reclamação, por que tem que ser assim? Porque essa é a regra. Certo? Com a regra, todo mundo brinca e todo mundo fica feliz, porque eu tenho que ensinar a ter uma vida em sociedade. Se não cresce, vira um adulto que faz o quê? Faz a própria regra. Quando é para mim, vale fazer gol com a mão. E quando é para o outro, não vale gol de jeito nenhum. Ou só vale gol se der 3 piruetas e chutar com a pé esquerda no ar. Mas peraí, por que para você cria uma regra fácil e para o outro você cria uma regra difícil? Quando a criança não aprende regra, não brinca muito em sociedade, ela se torna um adulto assim. Confia no Senhor e não cria uma disciplina para si mesmo, no seu próprio entendimento. Se eu fosse criar uma disciplina para mim mesmo, irmãos, como seria a minha vida? Vou acordar todo dia, meio-dia. Não vou lavar nada aqui, que alguém lave. A regra aqui é que só a minha esposa lave. E a regra aqui é que só a minha esposa cozinhe. E a regra aqui é que eu sou o marido. E aí, um monte de regra que só eu me dou bem. Tá certo isso? Então, não te estribe, não tropece na sua própria disciplina que você inventou. Confie no Senhor. Entrega a tua vida à disciplina do Senhor. As tuas emoções, o teu entendimento, a tua vontade, discipline conforme a palavra de Deus. Mas pastor, aí eu queria ter uma vida assim do jeito que eu quero, sabe? Essa daí que você falou de hedonista, que só faz o que dá prazer, a hora que quer e do jeito que quer, você vai viver uma vida de morte. As pessoas que convivem com você vai viver uma vida ruim, péssima, porque conviver com gente assim é horrível. Os teus filhos vão sofrer. Quem convive com você, seja na igreja, no trabalho ou na escola, não vai ter prazer nenhum em estar perto de você. Não é uma vida boa. O conselho da palavra de Deus traz vida. A vida abundante em mim se estende para quem convive comigo, a começar pela minha família e também para a sociedade. Amém? O último. Capítulo 3, versículo 11, diz assim para a gente: Filho meu, não rejeite a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão. A palavra repreensão aqui é advertência e também reprovação com o intuito de trazer arrependimento. Olha como a Bíblia é boa, irmãos. Como a palavra de Deus é boa. Olha, advertência, cartão amarelo. Repreensão. Olha, está errado o que você fez. Mas é no intuito de trazer arrependimento. Não é uma repreensão de inveja. Qual é a repreensão de inveja?
A pessoa vem e te mostra um trabalho que ela fez, um projeto, e aí você vê que é bom, mas você sente inveja e fala, que feio. Você rejeita. Você, cartão amarelo, não gostei, que feio. Mas por quê? Por que você rejeitou? Porque de fato não merece ou só porque você se sentiu inveja? A repreensão do Senhor é quando de fato merecemos e nunca para desmerecer, mas é no intuito de trazer arrependimento, porque ao se arrepender, você vai fazer ainda melhor. Como a palavra de Deus é boa. Se alguém vem me trazer um desenho, eu, Jonas, não desenho nada, zero. Faço aquele desenho de ser humano de palitinho, assim. Mas alguém que sabe desenhar muito bem, e alguém vem trazer o desenho, ele fala, não está tão bom. Mas se você melhorar aqui, usar a tinta assim, fizer tal técnica assim, aquele aprendiz vai ficar triste na hora com aquela rejeição, mas ele vai voltar para casa, vai colocar em prática o ensinamento do mestre, e quando voltar, ele vai voltar com uma pintura ainda melhor. É isso que Deus faz com a gente. Quando Deus rejeita, Ele rejeita aquilo que de fato é reprovável, mas Ele quer que tenhamos arrependimento para trazer algo que é mais excelente. Então, por isso, eu sabendo isso de Deus, eu nunca vou me enojar da repreensão de Deus. Porque eu sei que quando Deus me repreende, é porque de fato Ele está querendo o melhor para mim. Eu já tive um chefe, que eu chegava para ele, tudo que eu mostrava para ele, ele reprovava. Reprovava, nunca estava bom o suficiente. Nem abria a boca, só fazia assim, saía. Mas eu nunca sou bom o suficiente? E aí eu falei, peraí, já percebi que esse senhor aqui nunca vai me permitir crescer no meu trabalho. Eu trabalhava num espacinho desse tamanho, desse púlpito, assim, era a mesa aqui, eu fazia aqui e aqui. Eu tinha combinado com o dono da empresa que eu ia aprender muitas coisas. Eu falei, me dá a chance que eu vou. Mas aquele chefe nunca deixava. Eu falei, bom, o jeito vai ser eu dar meu jeito aqui e aprender. Comecei a aprender, mesmo sem ele me aprovar. Até que um dia, o dono da empresa chegou e falou, precisa de tal pessoa, precisa de alguém para fazer tal serviço, alguém sabe? Eu levantei a mão e disse, eu sei. Ninguém mais sabia, mas eu consegui. E eu passei a fazer um trabalho que me desvencilhei daquele chefe. Por que ele me repreendia? Ele próprio não fazia e não queria que ninguém mais fizesse. Infelizmente, muitas pessoas são assim. Eu não faço e não quero que ninguém mais faça também. A ideia dele é boa, sentir inveja. Não, essa ideia é ruim, não vai. O plano dele é bom, o trabalho dele é bom. Não, mas não vai ter, e aí inventa um motivo só para jogar para baixo. Irmãos, que isso não aconteça nas nossas famílias. Incentive. Dê palavras de incentivo para o seu filho, para a sua filha. Ah, mas meu pai nunca me abraçou, minha mãe nunca me abraçou. Faça você então, vença, guarde o seu coração no Senhor. E quando o Senhor de fato repreende, é para me fazer melhor. Ele nunca faz para me jogar para baixo, mas sempre para me fazer uma versão ainda melhor. Amém? Que o Senhor Deus nos abençoe, em nome de Jesus.